Olá, povo de Deus, olá, família amada do Senhor. Vamos para mais um estudo da palavra de Deus. Vamos falar sobre o segundo grande mandamento que Jesus nos ensinou, que está no livro de Mateus, versículo 39 e 40, onde a palavra diz assim: o segundo mandamento é semelhante a este, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, primeiro ele nos ensinou, né, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus, né, amar o Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, né. E o segundo, semelhante a este, né, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, que nós possamos aprender com Jesus como nós devemos amar ao próximo. A resposta já está no próprio ensinamento, né? Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Então, se a gente se ama, a gente vai conseguir amar o próximo, certo? Então, aí eu vou ler mais um aqui, que está no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha o que o apóstolo João está falando aqui, que Jesus disse isso aqui, né? Jesus foi que falou isso aqui, que nós vamos ser conhecidos de todos como discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros verdadeiramente, né? E o apóstolo João era o apóstolo do amor, né? Ele mesmo dizia que ele era o apóstolo mais amado por Jesus, né? Porque ele estava sempre com Jesus, em todos os lugares onde Jesus ia, ele era o que estava mais próximo, né? Era Pedro, sempre Pedro, Tiago e João, né? Que estava ali coladinho com Jesus. Então, que a gente possa fazer a mesma coisa, que a gente possa imitar os discípulos, né? Os apóstolos. Estarmos ali o mais próximo que a gente puder de Jesus, porque quanto mais próximo a gente está de Jesus, mais a gente sente amor, mais a gente consegue amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Porque não é somente amar o próximo. Se você não tiver amor por Deus, amor por você mesmo, você não vai conseguir amar o próximo. Porque assim, Deus tem uma passagem que a palavra de Deus diz assim: se você não ama o próximo que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Então assim, a gente tem que ter um equilíbrio, por isso que a gente tem que estar sempre centrado na palavra, sempre lendo a Bíblia, sempre aprendendo, né? Se você congrega em alguma igreja, sempre procura aprender o máximo que você puder da palavra de Deus, né? Através de seus pastores, de outros membros da igreja que prega a palavra, você mesmo, você lendo a Bíblia, orando, você vai ter um entendimento. Que a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. E a gente tem que amar a nós mesmos como criaturas de Deus, como seres criados por Deus. E temos que, a partir disso, amar o nosso próximo. O nosso próximo pode ser qualquer pessoa, o nosso esposo, a nossa esposa, os filhos, os pais, as mães, os irmãos, os primos, os vizinhos, os amigos, colegas de trabalho, até pessoas desconhecidas, né? Porque Deus fala que nós devemos amar a todas as pessoas. É claro que assim, você não vai agregar todas as pessoas para tua casa para andar contigo, porque não dá, né? A gente não tem como carregar todo mundo para andar conosco. A gente não pode ser amigo de todas as pessoas, porque também não cabe, né? No nosso ambiente ali de trabalho, não dá pra você ser amigo de todo mundo no trabalho, não dá pra você ser amigo de todo mundo na escola, não dá pra você ser amigo de todo mundo na igreja. Mas assim, você vai ter ali algumas pessoas que têm mais intimidade com você, que vai poder caminhar com você, ser seus amigos, mas você pode amar a todos com o amor que Jesus colocou no nosso coração. Você pode ter assim aquele carinho, aquela empatia, aquele cuidado, você pode ajudar no que você puder, com um abraço, com uma palavra de incentivo, com uma oração. Às vezes até com uma ajuda financeira, né? Às vezes a pessoa tem uma família na igreja precisando de ajuda, aí conversa com o pastor, vocês montam ali, junta ali a comunidade da igreja, faz uma cesta básica, ajuda aquela família que está necessitada, tem uma família precisando procurar emprego, não tem aquele valor da condução, você vai lá, ajuda, junta todo mundo na igreja, faz aquela vaquinha, ajuda eles ali com a condução, pagando uma conta de água, uma conta de luz, comprando um botijão de gás. Então assim, a gente tem várias formas de ajudar o próximo e de amar o próximo. Isso também é amor.
Você ir na casa de uma família orar e ver uma necessidade ali daquela família material, isso também é amor, tá? Então, às vezes aquela família nem são seus amigos, mas são pessoas, seres humanos criados por Deus, que são nossos irmãos de qualquer forma, né? De uma forma espiritual, né? São nossos irmãos. E nós temos o dever de ajudar. Porque Jesus, ele veio aqui para esta terra para nos ensinar coisas do reino de Deus e o que Deus quer que nós façamos, né? E esses são os mandamentos, né? É o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, na verdade, são 3 mandamentos em um, né? Nós temos que amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Amém? E nunca se esqueça que o próximo pode ser qualquer pessoa, tá? Não é somente quem está junto de você, tá? Qualquer pessoa. Às vezes Deus coloca pessoas desconhecidas na nossa vida para ver o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai cuidar, como que a gente vai fazer, né? Deus, ele tem essas coisas. E também vamos lá para o livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, assim, aqui, o apóstolo Paulo já está nos ensinando, né? Que a gente não deve ficar devendo a ninguém coisa alguma, exceto o amor, né? Com que nós devemos amar uns aos outros. Assim, o amor, a gente sempre vai estar devendo. A gente sempre vai ficar devendo o amor para os outros, porque a gente precisa, né? Amar e cumprir a lei de Deus, cumprir os ensinamentos de Jesus, né? Porque assim, nós temos os 10 mandamentos, né? Entre eles, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? Então, nesses mandamentos aqui, já está incluso. Se você ama o próximo, você concorda que você não vai adulterar? Se você ama o próximo, você não vai matar. Se você ama o próximo, você não vai furtar. Se você ama o próximo, você não vai cobiçar. Nada do próximo. Então, assim, esse ensinamento de Jesus já engloba tudo. Então, se a gente tem o amor, a gente não vai fazer nada de errado contra o próximo, certo? Porque o amor não pratica o mal, né? Então, o ensinamento da lei é o amor. E o da graça também. Amém? E vamos também para o livro de Levítico, no capítulo 25, versículos 17, 18 e 19, que diz assim: não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a Deus, porque eu, o Senhor, sou o vosso Deus, né? Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim, habitareis seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar nela e habitareis seguros. Então, assim, o que Deus está falando aqui? Que a gente nunca, jamais deve oprimir o próximo. Então, qualquer pessoa que se aproximar de nós, que estiver perto de nós, não importa quem seja um parente, seja um amigo, seja um vizinho, um irmão em Cristo, não importa quem seja. A gente nunca, jamais deve oprimir as pessoas. Porque às vezes, o que acontece com as pessoas que não conhecem a Deus, na maioria das vezes? Às vezes a pessoa tem condição financeira, aí ela tem um empregado ali que tá passando, né, a necessidade, tá trabalhando por necessidade. Então aquela pessoa que tem a posse e é o patrão daquela outra, ela oprime o outro, simplesmente porque o outro precisa. E Deus fala que a gente não deve fazer isso. A gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter um temor a Deus, um respeito a Deus para obedecer à vontade de Deus. A gente não deve oprimir ninguém, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Só Deus sabe, o dia de amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos, de repente, hoje, eu sou uma pessoa abastada, uma pessoa financeiramente abastada, aí eu oprimo uma amiga minha que tá ali precisando de um emprego na minha casa, eu vou lá, oprimo ela, humilho e pago menos do que o que ela merece pelo trabalho dela. Aí Deus tá só olhando. Aí, daqui um ano, eu perdi tudo, perdi todos os meus bens financeiros, estou precisando de emprego, estou procurando, vou batendo de porta em porta procurando emprego. Aí, de repente, eu bato numa porta. Deus faz eu chegar até lá, numa porta de uma casa, uma mansão. Aí eu chego lá, quem abre a porta pra mim? A minha amiga que trabalhava pra mim e eu humilhei.
e ela tá lá, agora ela está abastada, conseguiu melhorar de vida, está morando bem com a família, e eu estou lá humildemente pedindo emprego para ela. Olha a minha cara. Entendeu? Então, assim, Deus fala isso justamente porque acontece muito dessas coisas no nosso mundo, né, em geral. Mas eu creio que é pessoas que não conhecem a Deus ainda que fazem isso, né? Porque as pessoas que conhecem verdadeiramente a Deus, servem a Deus e fazem o querer do Senhor, jamais vai fazer algo desta forma com o irmão, né? Como eu tenho falado, todos os filhos de Deus são irmãos, né? Então nós temos que sentir a dor do outro, né? E se compadecer da dor do outro. E também, aqui no livro de 1 João, no capítulo 3, do versículo 18 a 24, vai dizer assim, apóstolo João nos ensinando, né? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Olha que palavra abençoada. Então, assim, a gente tem que amar a Deus, né, de fato e de verdade. E sempre que nós sentirmos algo no nosso coração, a gente tem que confiar em Deus, né? Que Deus vai nos ajudar, né, a ter um coração correto diante dele. E aqui ele ainda fala mais, que a gente tem que cumprir o mandamento que Deus nos deu, que é amar, né, confiar em Jesus, crer em Jesus e amar uns aos outros, como ele nos ordenou, né? E que se nós obedecermos os mandamentos de Deus, nós permanecemos em Deus e Deus em nós. Olha que coisa maravilhosa. E nisto conhecemos que permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então o Espírito Santo da verdade, que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, vai nos confirmar que nós estamos em Deus, né? Que nós estamos fazendo a vontade e o querer de Deus. Então que você possa aprender mais um pouquinho sobre esta palavra, sobre este ensinamento, que você possa verdadeiramente amar ao próximo como a ti mesmo, né? Eu estou aprendendo cada dia mais, estou aprendendo a cada dia mais a conhecer a Deus e amar a Deus, que é maravilhoso na minha vida. Estou aprendendo a cada dia a me amar, estou aprendendo a amar o meu próximo. E eu creio que Deus tem infinitamente mais para manifestar na nossa vida. E eu declaro na sua vida e na sua família que Deus possa fazer milagres, prodígios e maravilhas na vida de cada um. Basta você crer e confiar que Deus tem o melhor para cada um de vocês. Amém?